Existe o que a gente chama de jornada da análise de crédito. Ela vai do nível 0 ao 4. O que é o nível 0? É aquela empresa que faz o crédito manual. Então, a política de crédito são as pessoas que trabalham nela. Então, elas que, por mais que até esteja escrito, política de crédito escrita é muito parecido com um livro, né? Se eu e você lermos o mesmo livro e depois nos perguntar qual é a mensagem do livro, pode ser que tenha duas mensagens diferentes. E política de crédito é assim, né? Pessoas diferentes vão interpretar a política diferente, depende da pressão que eu estou tomando, eu posso interpretar diferente, então, resultados diferentes. Isso para mim, para a DEPS, na metodologia da DEPS, né, um framework que nós temos que chama Jornada da Análise de Crédito. Esse cliente é o nível 0. O primeiro nível, o nível 1, nós vamos tirar o cliente da análise manual para uma análise sistematizada. Ou seja, ali você vai criar políticas de crédito, você vai criar regras, então as informações vão ter peso, então o limite sugerido para o cliente vai ser algo técnico, automatizado, e a classificação desse cliente também. Então, quando eu olho para aquele cliente, eu digo, puxa, esse cara não dá... Ah, tá. Ele não dá crédito. Mas ainda assim eu quero vender para ele. Legal, você está assumindo o risco. Mas os outros que estão dando limite, você não está assumindo um risco, porque tecnicamente ele tem as características do cliente que vai e te o pagar comportamento do cliente que vai te pagar. Mas esse é só o nível 1. Bom, mas ele já tem política de crédito sistematizada, já sugere limite, mas ele ainda não está pronto para a escala. Então ele precisa estar integrado. Então a DEPS trabalha integrado com o RP do cliente. Então, as demandas de crédito vão chegando. Entrou o cadastro, entrou o pedido, automaticamente... O robô já processa, ele já constrói limite de crédito, classifica, passa pela governança, se ele tiver permissão, ele já aprova automaticamente. E só vai as exceções prontas para a mesa de crédito tomar a decisão. É aqui onde você passa a escalar o crédito. E a DEPS tem números extraordinários. Hoje, aproximadamente 80% das demandas que mandam para a DEPS, ela aprova sozinha. Nós temos clientes com mais, clientes com menos, e a inadimplência gira ali em torno de 0,04%, 0,05%, 0,03%. O grau de assertividade... Porque até a gente fala o seguinte, cara, mas se a resposta é sim, por que vai parar para uma decisão manual? Deixa a máquina decidir. Para que eu tenha mais tempo para tomar decisões difíceis. Quem vai tomar a decisão difícil são os usuários. O fator humano é crucial ainda no sucesso do projeto, né? Eu tenho uma frase que é, não dá para tirar o ser humano da equação. Não. O ser humano é fundamental. Só que, com quanto mais tempo, mais experiência ele tem naquilo ali, ele vai tomar decisões cada vez melhores. Parece muito bom. E hoje eu te diria que 70% dos clientes da DEPS trabalham no nível 2. Temos ali uns 5% no nível 1, que é o pessoal que só está fazendo análise mesmo, não está automatizando o processo. Mas aqui é só a metade da jornada. Por exemplo, ó, eu tenho uma importadora. Como funciona a nossa política? Cliente que nunca comprou. Primeira compra é à vista. Essa é a nossa política de crédito. E aí, de acordo com o que ele fez na primeira compra, a gente concede um crédito para ele. Mas ele tem um limite do que a gente concede de crédito para ele. Então vamos supor que na primeira compra ele gastou lá com a gente R$15 mil. Beleza, a gente estabelece um limite de crédito para ele de R$15 mil. Aí ele foi lá, comprou R$15 mil e ele precisa comprar 30. Então ele tem que pagar 15 à vista e 15 eu dou crédito para ele. Né? E aí como que a gente faz isso hoje? Né? Entrou o cliente, a gente pede para ele mandar os dados cadastrais, a gente cadastra ele, pede uma autorização para consultar e aí a gente consulta. Hoje, a gente utiliza ali os meios mais conhecidos, Serasa, essas ferramentas. Como que a DEP se diferencia dessas ferramentas e como que ela faz com que eu seja mais efetivo nessa concessão de crédito? Eu devo ser o teu cliente o quê? O 1 ou do 1 para o 2? O 1, né? Começaria pelo 1. Pelo 1, eu pelo sou 1. O cliente 1. Uhum. Tá, explica. Como que eu melhoro isso daí hoje? Ah, legal. Onde a DEPS se diferencia primeiro? Primeiro, a DEPS ela trabalhou muito para construir informações de lacuna. Ou seja, eu não posso concorrer com grandes players nem pela marca, não posso concorrer nem pelo poder econômico, né? Não tem como. Não é um... Então, nós procuramos desenvolver ao longo desses anos informações que o concorrente não tem. Porque aí a gente trata ela como commodity, né? Então,
começa por aí. Segundo, a metodologia ela é conectada ao negócio dos nossos clientes. Nós temos hoje mais de 1.800 políticas de crédito diferentes rodando. Todos os segmentos. Todos os segmentos. Agrotecnologia, serviços, indústria, são 20 indústria mecânica. segmentos. São 20 segmentos diferentes. Então, nós entendemos qual a aversão a risco desse cliente, nós entendemos a carteira, o comportamento deles, aí você desenha as políticas de crédito, porque eu não posso colocar uma coisa de mercado para você, porque aí o limite de crédito que vai ser construído lá não é o que está ligado ao negócio de vocês. Então, o grande diferencial da DEPS é realmente você ter informações diferentes dos concorrentes e as básicas também, né, o que é restrições e coisas assim, mas principalmente você ter a capacidade de conectar a metodologia da DEPS aos negócios do cliente dentro de um software. Então a DEPS ela é metodologia, consultoria, software, educação e dados, né? Então a DEPS ela se posiciona muito mais como uma infraestrutura de crédito do que um software de análise de crédito, né? Então nesse primeiro momento, né, atendendo, por exemplo, a tua distribuidora, no nível 1, talvez tu descobrisse que esse cliente de 15 mil reais, ele fosse um cliente de 30 mil reais e tu poderia ter dado crédito para ele tranquilamente, ou talvez nem o primeiro 15 você tivesse dado, dependendo não só do que já aparece, aí é que tá. É do comportamento. É o comportamento dele. Porque muitas vezes, quando aparece restrição, já é o depois, né? Ela já aconteceu. Isso. Mas ele deu sinais antes. Nós conseguimos capturando a degradação dele, seja no sistema financeiro, seja como ele está pagando os outros fornecedores também. Então, isso são indicadores antecedentes, né, que acontece antes do problema. Porque um protesto acabou já sendo o título que não deu certo, né? Que realmente, por algum motivo, ele deixou de pagar, né? Então, a gente começaria pelo nível 1, tirando vocês dessa análise subjetiva, porque qual é a regra que vocês usaram? Qual é a política que... você tem a política de primeira compra à vista, né, tal. Isso. Mas como constrói o 15 mil de limite? Né? E se ele quisesse 16, você venderia? E se fosse 10, você daria 10 ou 15 que você deu para ele? Porque aqui tem 2 desafios, né? Como cravar esse número? Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é não deixar este número que você deu de limite para ele se distanciar da realidade dele ao longo do tempo. Porque tem um monte de RP que tu vai lá, tu coloca regras. Se não estourou o limite, não tá me devendo, não tá isso, não tá aquilo, aprova, sozinho. Mas isso não é automação de crédito, isso é aprovação automática, é diferente. A automação de crédito é você reconstruir o limite de crédito do cliente sempre que ele está comprando. Então, o limite de crédito do cliente sempre está conectado com a realidade do cliente, né? A gente tem números interessantes que mais de 62% da inadimplência dentro das empresas vem de clientes que fazem negócio com ela há mais de 4 anos. Ou seja, não é o cliente novo que está dando calote, é o cliente de longa data. Sabe por que cliente novo não dá calote? Porque a empresa normalmente bota uma lupa em cima desse cliente quando está abrindo o cadastro. Aliás, muitas vezes muito mais duro do que deveria. Até a gente sempre faz a provocação. Por que o cliente novo é tão assustador? Se a sua empresa, né, você que está nos vendo em casa, sempre treme as bases quando abre um cliente, chega um cliente novo, não estou nem dizendo cliente novo de idade, de fundação, negócio, mas novo de negócio, ele é só novo, não quer dizer que ele é bom ou que é ruim. Você precisa fazer uma análise mais profunda, porque aqui também muda muito a amplitude, né, Marcelo? O que é o conceito de amplitude? Às vezes você quer avançar muito pouco na análise de crédito para conhecer o cliente. Você só olha se ele tem restrições, não diz mais nada. Cara, só tá... o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não tem restrições. Mas aí se eu olhar e aparecer uma restrição. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de análise de crédito. O instrutor mostrou, olha, cara cheio de restrições e tal. Quem faz negócio com esse cliente? Todo mundo, não, esse cliente não. Eu disse, não, depende. Aí eles, depende do quê? Me mostra quem é que eu quero ver os outros dados dele. Aí era um grande banco. Eu disse, não, com eles eu faço. Tá, pois é. Então, por isso que não dá para olhar só para restrição. Eu preciso olhar para o conjunto. E quanto maior a amplitude da análise de crédito, quando eu estou abrindo um cliente novo ou um crédito de risco mais alto, melhor é a qualidade da análise, né?